Hello everyone, how are you? He is teacher Fabiana. Olá para todos, como vocês estão? Aqui é a teacher Fabiana e eu vim falar um pouco sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas, teacher, o que isso tem a ver com as aulas de inglês? Essa data também existe nos países americanos? Então vamos começar a explicar um pouquinho do que se trata o Dia da Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro. Em alguns estados é considerado feriado, em outros não. Então aqui nós temos a imagem de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra a investida dos portugueses. Foi morto após ter seu esconderijo denunciado no dia 20 de novembro de 1965. Por isso a data escolhida, 20 de novembro, porque foi o dia que ele foi morto. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é utilizada nos dias de hoje como símbolo de luta dos negros contra o racismo presente na sociedade brasileira. Então, Zumbi, na verdade, quando ele nasceu, ele foi criado por padres jesuítas e teve o seu nome foi dado de Francisco. Os padres catequizaram ele, porém ele fugiu aos seus 14 anos, por volta de 13, 15 anos, para poder viver no quilombo. O quilombo era o refúgio dos negros que fugiam das senzalas. E Zumbi foi o nome de um guerreiro, por isso Zumbi. E Palmares, porque aonde eles ficavam tinha muitas palmas, né? Uns palmas parece tipo de coqueiro. Então por isso Zumbi dos Palmares. Mas o nome de batismo é Francisco, mas ele nunca assumiu esse nome. Será que existe Dia da Consciência Negra nos países americanos? Quando eu falo países americanos, eu não falo da Europa em si, eu falo da América do Norte. Estados Unidos, Canadá, Texas, da América do Norte. Nós estamos na América do Sul, falo da América do Norte, certo? Lá existe uma data, sim, em que nós podemos dizer que é um dia da luta em comemoração à história da luta dos negros, só que ela se chama Martin Luther King Days. E é comemorado no dia 14 de janeiro. Uai, por quê? 14 de janeiro, porque foi o dia que o Martin Luther King foi também assassinado. Então lá é comemorado dia 14 de janeiro. Do mesmo jeito que se comemora aqui no Brasil, que é o símbolo de luta dos negros contra o racismo presente na sociedade brasileira, o Martin Luther King também foi um grande símbolo, uma grande pessoa, assim como o Zumbi dos Palmares foi aqui no Brasil, para os americanos. Então aqui eu tenho a imagem do Martin Luther King. Martin Luther King foi um pastor batista e ativista político estadunidense, que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato em 1968. Quando eu falo ativista, é aquela pessoa que luta constantemente, todo dia, contra a separação. Ele lutava contra a segregação racial, porque nos anos de 1955, por exemplo,
os negros só podiam sentar no fundo de um ônibus. Não poderia pegar um ônibus em que fosse dirigido por um branco. Então ele lutava pela unificação dos povos, independente da sua cor, da sua raça. Em Washington, ele fez um discurso chamado de I Have a Dream, que eu tenho um sonho. Ele exprimiu com emoção a esperança, o sonho de um mundo de liberdade e de justiça para todos, e todos os negros fossem libertos e que não existisse uma segregação, uma separação das pessoas por cores e raças. Uma das suas frases no discurso é: I have a dream. I about his dream of equality among all races. Eu tenho um sonho sobre a equidade, a liberdade, a unificação de todas as raças. Então, ele foi um símbolo bem importante para os negros, para todo mundo, mas principalmente para os negros. Negros que fizeram história. Muitos não sabem, mas muitas invenções foram feitas por negros. Isso só mostra que a cor não limita ninguém. Que separar uma pessoa por cor, por sua etnia ou raça, não há necessidade. Por exemplo, o inventor do banco de sangue, onde nós podemos doar sangue, foi criado por um negro. A bomba nuclear, ela foi criada por um negro. Nós temos vários negros que fizeram história e que não são tão lembrados. Estou falando só da questão americana, tá? Não estou entrando no mérito dos negros brasileiros, que também existe muito. E uma das pessoas, essa senhora, Rosa Parks, ela lutava contra a segregação racial dos Estados Unidos. Foi ativista negra, norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros. Ou seja, ela procurava almejar direitos para os negros e que esse fizessem valer a pena, que realmente acontecesse. A próxima pessoa que eu tenho aqui é o Martin Luther King. Nós já falamos sobre ele, tá? Eu elenquei aqui os 5 maiores, mas a lista é infinita, infinita. Bayard Rustin, ele foi um ativista pelos direitos civis dos afro-americanos. Então não era só negros, era afro-americanos, ou seja, pessoas americanas, mas de origem afrodescendente. Sobretudo pelo seu papel de organizador da Marcha sobre Washington, pelo Trabalho e pela Liberdade de 1963, foi conselheiro de Martin Luther King sobre resistência civil não violenta. Ou seja, ele foi um dos organizadores da marcha, que foi uma caminhada que o Martin Luther King propôs em relação a acabar com a separação, a segregação das raças. Aqui eu tenho Malcolm X. Malcolm, o nome dele na verdade é Al-Haj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X. Foi um dos defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana de Inspiração Separatista. Ou seja, todos esses que eu citei, todos os 5, tinham o mesmo objetivo: acabar com a segregação racial. Porque nos Estados Unidos tinha lugares apenas que negros podiam frequentar, que brancos podiam frequentar. Então eles queriam a unificação dos povos. Eles queriam a unificação dos povos. E por último, e mais recente, eu tenho Barack Hussein Obama.
o 44º presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente negro de um país tão influente para os outros. Então, espero que vocês tenham gostado dessas informações e tenham servido de aprendizado no dia de hoje. E dizer para vocês que I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de um dia em que nós não usaremos mais a palavra racismo, em que seremos um único só povo, em que não haverá discriminação por cor, por raça, por religião, pois somos uma única nação. If I have a dream. Bye bye, see you.